Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Rafael Barreto e estou passando aqui para trazer algumas orientações sobre um tema que tem sido amplamente aí comentado no cenário político-jurídico eleitoral brasileiro, que é saber se o Lula poderá ou não ser candidato à presidência. É um tema que tornou-se de interesse público e que é importante a gente trazer aí algumas orientações. Bom, a lei eleitoral estabelece que se alguém for condenado criminalmente por decisão de um tribunal, estará inelegível. E aí eu vou trazer para vocês a lei eleitoral para que vocês possam fixar bem o que é que está na lei. A lei das inelegibilidades, vamos jogar lá na tela, por favor, o pessoal poder ver. É a lei complementar número 6490, está aqui, número 6490, a lei complementar, artigo 1º, são inelegíveis para qualquer cargo, no inciso 1, na linha E vem a previsão, está aqui, ó, artigo 1º, inciso 1, a linha E da lei complementar 6490. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado, ou proferida por um órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos crimes, e aí a lei relaciona, estou de volta com vocês, uma série de crimes, dentre os quais se incluem aqueles pelos quais o Lula está respondendo. Percebam, pelo que está na lei das inelegibilidades, realmente, havendo uma condenação por um órgão colegiado, por um tribunal, o Lula estará inelegível, o que significa dizer que se o Tribunal Regional Federal, ou o Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal vierem a condenar criminalmente o Lula, ele estará inelegível. Mas estar inelegível nesse momento não significará necessariamente que o Lula não poderá ser candidato. E é isso que é importante esclarecer. A inelegibilidade, ela tem que ser apreciada pela Justiça Eleitoral no momento oportuno, dentro do procedimento estabelecido na lei eleitoral. Os candidatos formalizam seu pedido de candidatura à Justiça Eleitoral. Existe um procedimento que é o chamado registro de candidatura, e esse requerimento de registro é apreciado pela Justiça. E aí cabe à Justiça decidir se o candidato pode ou não disputar a eleição. Naturalmente que ele estando inelegível, ele não poderá, a priori, disputar a eleição. Só que prestem atenção. O período de registro de candidatura não acontece agora. O registro de candidatura é possível após as convenções partidárias, que são a partir do final de julho, e pela lei eleitoral, o período de registro de candidatura se encerra às 19 horas do dia 15 de agosto. Vamos jogar na tela. Agora já é uma outra lei, essa é a lei das eleições, ó gente, é a lei 9504 de 97, e está aqui no artigo 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Estou de volta com vocês. Preste atenção. O Lula poderá formalizar o requerimento de registro de candidatura. Em verdade, o partido político vai requerer o requerimento de candidatura do Lula até às 19 horas do dia 15 de agosto. E pode ser que até esse momento chegar, a situação no processo criminal se modifique. Pode ser que no exato momento em que você esteja aí assistindo esse meu vídeo, o Lula esteja com a condenação criminal do Tribunal Regional Federal. Mas certamente os seus advogados vão levar o processo penal adiante, vão recorrer. O processo penal não vai se esgotar no Tribunal Regional Federal. Certamente os advogados do Lula vão procurar levar a questão até o Superior Tribunal de Justiça e até o Supremo Tribunal Federal. Então perceba que a situação da condenação criminal, ela pode se modificar até o momento do registro de candidatura.
Então, se eventualmente, no momento em que você estiver assistindo esse vídeo, o Lula estiver com a condenação criminal de um tribunal regional federal, isso não significa que ele não vai poder se candidatar. É preciso analisar o desdobramento da ação penal até o período do registro de candidatura. Vamos então agora caminhar no tempo. Imaginemos que chegamos ao 15 de agosto e o partido político requereu o registro da candidatura do Lula. A Justiça Eleitoral vai apreciar. Certamente o registro vai ser impugnado. Candidatos de oposição vão impugnar, o Ministério Público provavelmente irá impugnar, argumentando que, naquele momento, o Lula está com a condenação criminal e, portanto, ele está inelegível. Aí você pensa, bom, então nessa situação não tem mais como liberar a candidatura do Lula, porque ele está com a condenação criminal, isso não foi modificado até o momento do registro, portanto, ele não vai poder disputar a eleição. Não é bem assim. Preste atenção. O Lula vai requerer o registro, vão impugnar, dizendo que ele está inelegível, e eventualmente pode ser que ele realmente esteja inelegível. Só que preste atenção. A lei das eleições prevê que toda e qualquer alteração que aconteça no cenário das inelegibilidades deve ser levada em consideração durante o andamento do processo. Eu vou voltar na lei para vocês, ainda vai ser o artigo 11 da lei, só que agora vai ser o parágrafo 10. Vamos jogar na tela, por favor. Artigo 11, parágrafo 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro, ressalvadas alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. Perceba, ressalvadas alterações que afastem. Deixa eu voltar na tela com vocês. Vamos lá. Vai ser feito o requerimento de registro do Lula junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Certamente teremos impugnações ao pedido de registro. E aí nós teremos todo um devido processo legal. Essas ações vão tramitar por um período de tempo até serem objeto de decisão pelo Tribunal Superior Eleitoral. O período aqui é um período curto, são ações que têm um procedimento muito curto. Mas absorva, pode ser que dentro desse período o Lula consiga no processo penal uma liminar para suspender os efeitos da condenação. Então pode acontecer de no dia 15 de agosto o Lula dar entrada no pedido de registro, via impugnação ao seu pedido de registro, e enquanto o processo de registro na Justiça Eleitoral tramita, na ação criminal, ele conseguir uma liminar para afastar os efeitos da condenação, o que afasta a inelegibilidade. E aí, com o afastamento aqui da inelegibilidade na Justiça Criminal, eu vou interferir no andamento do processo eleitoral. Por quê? Porque houve uma situação que afastou a inelegibilidade e, portanto, o registro de candidatura do Lula estará deferido. E ele vai tranquilamente ser candidato. Só que agora eu quero entrar em um outro cenário para trazer uma outra hipótese para vocês, que é a seguinte. Vamos imaginar que no momento em que o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar o registro de candidatura, o Lula não conseguiu nenhuma decisão no processo penal afastando a sua inelegibilidade. Nesse cenário, certamente que o Tribunal Superior Eleitoral vai indeferir o registro de candidatura. O tribunal vai decidir, olha, o Lula está inelegível por causa da condenação no processo criminal. Portanto, vamos indeferir o pedido de registro. E aí, de repente, você pensa, bom, agora, nessa situação, já não tem mais o que fazer.
o Lula já não mais será o candidato, não vai poder fazer a sua campanha, e também não é bem assim. Preste atenção. Se o TSE indeferir o registro de candidatura nesse cenário, não está descartada a possibilidade dos advogados do Lula questionarem a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, tentarem submeter o caso ao Supremo Tribunal Federal. É uma questão jurídica que não é tão simples, porque tem que envolver uma matéria constitucional, mas existe essa possibilidade e provavelmente os advogados do Lula, diante de uma decisão do TSE que negue o seu registro, vão tentar levar o caso ao Supremo Tribunal Federal, fazendo com que o seu registro esteja sub júdice, o seu registro esteja pendente de decisão final. E o que é que a lei estabelece sobre o candidato que está com seu registro sub júdice? O candidato que está com registro pendente de uma decisão no âmbito da justiça. Gente, prestem atenção. A lei estabelece que o candidato com registro sub júdice pode praticar todos os atos de campanha eleitoral. Vai ter o seu nome mantido na urna eletrônica. Vai receber votos. Porém, os seus votos, eles vão ficar, por assim dizer, congelados, aguardando a resolução do processo. E somente serão totalizados se ele conseguir ter o deferimento do registro no processo judicial. Vamos jogar na tela a lei. Eu vou trazer de novo a lei das eleições, que é a lei 9504 de 97. E olhem comigo aqui como é que está no artigo 16A. O candidato cujo registro esteja sub júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, e ter o seu nome mantido na urna eletrônica, enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento do seu registro por uma instância superior. Estou de volta. Percebam o que a lei está dizendo. Se o candidato tiver um registro impugnado, ele pode participar da campanha eleitoral, ele vai ter o nome mantido na urna, ele pode receber votos, mas a validade dos votos fica condicionada ao deferimento do seu pedido de registro por uma instância superior. E aqui eu quero que você entenda, ainda que aconteça uma condenação criminal em tribunal, esse fato por si só não vai impedir o Lula de disputar a eleição. Não vai impedir o Lula de requerer o registro de sua candidatura, de fazer campanha eleitoral, de ter o seu nome mantido na urna e de receber votos. O que pode ocasionar, o que pode vir a acontecer é os votos do Lula ficarem suspensos. A validade desses votos só vai realmente ser confirmada se o Lula tiver o registro deferido em uma instância superior. Se ele não conseguir o deferimento do registro, os votos não são computados. E aí você pega agora e diz assim, e se acontecer dele ser o candidato mais votado, ele ganhar nas urnas? Essa é uma situação que de vez em quando acontece na prática eleitoral e que é comumente identificada com a expressão ganhou, mas não levou. O candidato que ganhou nas urnas, mas não levou a eleição porque tem um problema jurídico. O registro dele está negado na Justiça Eleitoral. No último pleito eleitoral, o pleito de 2016, tivemos algumas situações dessas, com processos que, inclusive, ainda estão tendo desdobramentos de candidatos a prefeito que ganharam nas urnas, mas não levaram porque tem pendência do registro de candidatura na Justiça. E sobre essa possibilidade, eu quero partilhar para vocês uma situação muito peculiar,
que eventualmente pode vir a acontecer, e aí realmente é uma questão um pouco problemática, que é o seguinte: tem uma regra no Código Eleitoral que prevê que, se for indeferido o registro do candidato que ganhou a eleição majoritária, deve acontecer a invalidação de toda a eleição e a realização de novas eleições. Eu vou trazer para vocês o Código Eleitoral, coloca na tela, por favor. É o artigo 224, aqui já é o Código Eleitoral. No parágrafo 3º, é uma regrinha que entrou na legislação eleitoral em 2015 para a eleição de 2016, e tem assim: a decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de um candidato eleito em pleito majoritário, acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Estou de volta com vocês. Vejam só. Essa regra está estabelecendo o seguinte: a decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro de candidato eleito em pleito majoritário acarreta a realização de novas eleições. Deixa eu chamar a atenção de vocês para um detalhe. O texto da lei, vamos voltar na lei, por favor, prevê que essa realização de novas eleições só deve acontecer após o trânsito em julgado. Estou de volta com vocês. O que significa dizer após o encerramento do processo judicial, só que o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem entendimento no sentido de que, no aspecto eleitoral, o trânsito em julgado deve ser considerado após a decisão do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Já tivemos até uma manifestação do TSE especificamente sobre esse dispositivo de lei. Então, a priori, a interpretação que nós encontramos no TSE, e tem até alguns precedentes envolvendo as eleições municipais de 2016, é no sentido de que, se o candidato eleito no pleito majoritário tiver o registro indeferido, tem que realizar uma nova eleição depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Então, se nós fizermos uma aplicação da lei nesse sentido, olha que situação. O Lula registra a candidatura é impugnada, ele fica sub júdice, vai dar andamento no processo, vai continuar recorrendo, pode participar da campanha eleitoral, e se ele vier a ser o candidato mais votado, estando com o registro indeferido, se eu for aplicar essa regra, vai ser o caso de quê? De invalidar a eleição e ter que realizar uma nova eleição. É uma situação jurídica realmente singular, inusitada, e eu partilho aqui a vocês, né, que eu realmente estou curioso para saber qual seria a solução jurídica a ser aplicada, porque ia ser uma situação realmente muito inusitada. A candidatura do Lula, ele vindo a vencer as eleições, poderia acarretar a invalidação de toda a eleição e a necessidade de realizar uma nova eleição. Só que pare para refletir. Realizada a nova eleição, ele poderia novamente se candidatar e a gente voltar a todo esse cenário aqui que eu estava explicitando com vocês. Realmente é uma situação singular que, se vier a acontecer, vai demandar alguma solução juridicamente adequada para conseguir efetivamente resolver o problema da eleição no Brasil. Então, é importante a gente ter a meditação de que, efetivamente, existe a possibilidade do Lula ser candidato, independentemente
de qualquer decisão no âmbito do processo criminal, porque essa é uma questão que vai ser apreciada na Justiça Eleitoral e que efetivamente existe uma possibilidade de a eleição presidencial de 2018 vir a ser resolvida no âmbito do Poder Judiciário, o que, cá entre nós, não é assim tão interessante do ponto de vista da democracia, né? Quando a gente vê as questões eleitorais tendo que ser resolvidas pelo Poder Judiciário, é preciso meditar que tem algo que precisa ser ajustado, e nem sempre esse algo que precisa ser ajustado é no sistema jurídico. Às vezes é na questão da consciência, né, cívica, política da sociedade. Meus amigos, minhas amigas, essas são aí as partilhas, as meditações que eu queria trazer para vocês sobre essa questão jurídica aí que tem sido tão comentada. Da minha parte, uma certeza: se o Lula pretender se candidatar, ele poderá se candidatar, não há impedimento dele se candidatar. Nós poderemos ter um impedimento a ele ser eleito. E ele, certamente, tendo uma orientação jurídica adequada, deve formalizar a sua candidatura. E aí aguardemos para ver os desdobramentos. No mais, você que está assistindo esse meu vídeo aqui no YouTube, eu queria te fazer um convite. Ao final do vídeo, se inscreva no meu canal e, se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, levando essas orientações a outras pessoas, pois é um tema que se tornou de interesse público e que tem sido amplamente discutido. Queridos, muito obrigado por terem dedicado o tempo de vocês para me escutar falando um pouquinho do direito eleitoral.